Olá, internautas do Jornal Cidade, estamos começando mais um Chega Junto, o nosso programa onde trazemos personalidades aqui da cidade de Rio Claro para conversar sobre diversos assuntos, sobre vida pessoal, sobre carreira. E hoje temos uma importante personalidade da política rioclarense, um dos maiores nomes da política aqui do município nos últimos anos e uma figura que até hoje divide opiniões aí da população e que vai estar aqui com a gente para conversar e para, quem sabe, esclarecer essa dividida de opiniões. Estou aqui mais uma vez, eu, JP Granado, ao lado de Laura T7, para mais um Chega Junto. E aí, Laura, tudo bem? Tudo bem, JP, e você? Tudo ótimo. Como o JP já adiantou, pessoal, nós estamos recebendo aqui uma das personalidades mais famosas da política rioclarense, ex-prefeito, foi prefeito de 72 a 82, 77 a 82 no seu primeiro mandato, de 92 a 96 no segundo, 2004 a 2008 no segundo. Eu acredito que muita gente já saiba de quem nós estamos falando. Nós estamos encerrando essa última semana do ano com ninguém mais, ninguém menos do que Nevoeiro Júnior. Seja muito bem-vindo, Nevoeiro. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês, utilizando desse canal para me comunicar com a sociedade de Rio Claro, com a sociedade a quem eu tanto amo e que tive a oportunidade, como você já disse, de governar por 3 vezes. Antes de ser prefeito, foi vereador também? Fui vereador por 2 mandatos. E a primeira vez eu fui prefeito, vereador eu tinha 18 anos, depois 22, depois de 26 eu vim a ser prefeito pela primeira vez. Excelente. Nevoeiro, antes da gente entrar em vida política, vamos falar um pouquinho sobre vida pessoal também. Claro. E eu queria, antes da gente passar para a vida de Nevoeiro Júnior, Demerval Nevoeiro Júnior, falar um pouquinho sobre uma perda que nós tivemos agora recentemente, né? Infelizmente, tivemos a perda do senhor Gunnar Kehle, né? Diretor do Kehle, que foi secretário, amigo próximo do senhor e secretário durante 2 de seus 3 mandatos. Só para a gente dar uma pincelada nesse assunto, alguma declaração sobre a perda do seu Gunnar? O que ele representou na sua vida política e pessoal também? O Gunnar foi daquelas pessoas que onde 1 mais 1 dá sempre 2, não dá nem 2,5 nem 3. Um homem corretíssimo, honrado, um esmerado conhecedor das atividades de natureza cultural. No seu mandato, criamos o Arquivo Público Histórico do município e foi meu secretário de Cultura naquele mandato. No meu último mandato, foi meu secretário de Educação, homem competentíssimo, entendia de educação de uma forma extraordinária, justo e um homem correto. Uma grande perda e deixa para nós o legado da sua vida educacional e pública. Só então para a gente fazer o registro, o seu Gunnar faleceu na última semana, né, na última terça-feira, e foi uma pessoa muito próxima ao Nevoeiro durante a vida política e também vida pessoal. Até por isso a gente gostaria de fazer esse registro até como homenagem ao seu Gunnar, que nos deixou recentemente. Mas vamos então falar agora de Nevoeiro Júnior, Demerval Nevoeiro Júnior. E antes vamos falar, acredito que temos, antes da política, a pessoa Nevoeiro, né? A pessoa. Então vamos falar um pouquinho dessa vida. Gostos, a gente conhece alguns, gosto pela culinária, por vinhos, né? Que são famosos aí na vida de Nevoeiro. Um pouquinho dessa vida pessoal do Nevoeiro. Como que você resume o Nevoeiro fora da política? Olha, eu me julgo uma pessoa simples, uma pessoa que acredita no dever a cumprir, uma pessoa que acredita no trabalho e que tem alguns hábitos interessantes. Eu durmo 4, 5 horas a cada 24 horas e me refaço totalmente. Sou uma pessoa família, né? Vivo para a minha família de uma forma bastante razoável. Gosto muito de ler, né? Eu acho que a leitura nos traz informação que justifica a própria vida, né? E, basicamente, isso. Uma pessoa de hábitos simples, porém, procuro ser cumpridor dos meus deveres, das minhas obrigações, como marido, como pai, como parente, como amigo. Falou que gosta de ler. Tem lido algum livro? Está lendo no momento? Olha, um livro que eu li recentemente é Rumo à Estação Finlândia, né? É um livro que trata, assim, de uma forma extraordinária, do avanço da humanidade, como avançou, por onde avançou, né? Coisas desse tipo, assim. É um livro bacana, um livro pesado para ler, não dá para ler mais do que meia hora, você já perde até um pouco o fio da meada, né?
mas é um livro que eu gosto muito. A gente tem a ideia de que político gosta só de coisas ligadas à política, e não é isso, né, Nevoeiro? Não, absolutamente. Eu acho o seguinte, a política é algo que entra na sua vida e você só sai dela quando morrer, né? Quer dizer, não tem... A porta é a morte, sem dúvida alguma. Mas você está sempre vendo as coisas acontecendo, torcendo pelo país, né? Eu acho que esse é um momento extremamente difícil. Você pega, por exemplo, a incompreensão que existe da postura do governo federal, a volta do Lula, se é verdade essas pesquisas, né? E preocupado, porque eu quero meu país uma sociedade livre, democrática e que possa, onde as coisas aconteçam com bastante razoabilidade. Vamos falar muito ainda sobre esse assunto, eleições 2022. É lógico que a gente não vai deixar o Nevoeiro sair daqui sem dar, Está na nossa pauta. Sem dar os pitacos sobre as eleições, sobre o momento atual do país. Mas ainda sobre vida pessoal, né? O senhor comentou da família, né? Que é uma pessoa muito família. 4 filhos. Se eu não... 4 filhos. Tive 3 filhos com o casamento que eu tive com a Mitico. Sim. E tenho um filho que eu tive com a Adriana. Uhum. E a Mitico, inclusive, ela acabou falecendo num grave acidente, né? Exatamente. Durante um dos seus mandatos, o primeiro, se eu não me engano. No segundo mandato. No segundo mandato. Como que era essa relação? Olha, a relação com ela foi maravilhosa. O tempo que eu vivi foi uma coisa extraordinária, assim, de não deixar inveja para ninguém. Com ela eu visitei 45 países, né? Ela falava fluentemente inglês, francês, italiano, alemão, espanhol e japonês. Por isso que eu não aprendi a falar nenhum deles. Falava Tinha tudo intérprete. pro senhor. Tinha intérprete. Era muito comum quando tocava telefone no apartamento de hotel, né? Eu falava, just a moment, please. Mitico! E aí já vinha... Ela atendeu o telefone, entende? Mas foi uma grande mulher, foi uma perda, digamos assim, saiu da vida numa hora que não estava ninguém programado para isso, né? Uma grande companheira, deixou um legado de 3 filhos e que eu tenho ainda saudade dela, embora o tempo já tenha passado, mas ela é uma pessoa que marcou muito a minha vida e foi uma grande companheira. Com certeza. E 45 países... Como é que é? 45 países de viagem não é pouco, 45 países. Era interessante, porque ela gostava muito de viajar, né? Eu, para viajar, vou ser franco, dizer para vocês vão até achar estranho. Eu acho que para viajar, você precisava receber, não pagar, né? Por que, Nevoeiro? Você chega no aeroporto 3 horas antes, fica que nem um imbecil andando de um lado para o outro. Viagem internacional é 5 horas e vai no free shop e tal, né? E aí você chega no hotel, tira bagagem. Eu não tenho, quer dizer, nunca tive paciência para isso, né? Mas com ela eu tinha, porque ela gostava muito de viajar. Ia, né? Junto, ia de companhia. Não, e aí você preenche o papel lá, diz quem é você, aquelas coisas todas, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa de hábito muito simples, entendeu? Quer dizer, gosto de repetir as mesmas coisas, muitas vezes, né? Até muito interessante, a minha segunda mulher, a Adriana, com quem eu tive um filho, que é o Pedro, né? Eu costumo dizer que eu casei a segunda vez com japonesa, que achei que ficava estranho, meus filhos mais velhos tinham um loiro. A Adriana, se puder, ela fica uma parte do tempo em São Paulo. Sim. Por ela, ela quer um restaurante cada vez, não quer repetir restaurante, né? E eu, se gostar, eu quero mais Pelo vezes. senhor, né? vai no mesmo... Não, eu vou 10 vezes o mesmo. Por exemplo, eu gosto de um prato, peço 10 vezes o mesmo prato, né? Mas ela não. Fala, Adriana, São Paulo tem 5.000 restaurantes. Nesse ritmo, eu moro, não chego em todos eles. Né? Não vai dar para passar por todos. Mas eu confesso que eu também sou parecida com o senhor nisso. Eu não gosto muito de mudar as coisas, viu, Nevoeiro? Eu também vou no que eu estou habituado. Certo, por que vai mexer muito, né? E a Adriana é uma pessoa maravilhosa. Eu a conheci numa circunstância que pouca gente sabe, né? Foi na inauguração da Delegacia da Mulher e o delegado seccional falou quem devia estar aqui presente era Mitico Matsushita Nevoeiro, alma de policial. Mas aprove a Deus que ela partisse. Mas mandou uma representante do Sol Nascente, que é a doutora Adriana Idea Sari. Eu olhei e falei assim, que japonesa bonita, né? Aí eu falei, como é que eu vou chegar nela, né? O prefeito, ela delegada, né? Que coisa horrível, né? E aí, de madrugada, eu levantei, vi que ela tinha o telefone na lista, eu liguei para ela.
Na lista telefônica? Na lista telefônica. Liguei, atendeu o telefone. Alô, né? 3 horas da manhã. Né? Assustada. Falou assim, doutora Adriana, quem fala aqui é o prefeito Nevoeiro. Ela falou, pois não, senhor prefeito, aconteceu alguma calamidade na cidade, né? Não, doutor, estou ligando para dizer que eu estou interessado na senhora. Eu sou viúva, a senhora é solteira, né? Eu gostaria de me aproximar da senhora. Mas só não fala nada. Eu ligo amanhã, às 10 horas da noite, para saber se a senhora está afim ou não. Desculpa incomodar, tal, desliguei o telefone. Aí liguei 10 horas, combinamos de sair com ela, né? Os pais moravam em Piracicaba, e é muito divertido, porque a diferença de idade entre eu e ela são 23 anos. Né? 23 anos. Mas até esse momento, os anos não comprometeram. Né? E a gente vive muito bem, ela adora ser delegada de polícia, né? Ela é delegada de São Paulo. Né? Então, eu passo uma parte do tempo lá, uma parte aqui. A nossa vida é uma alegria. É bem dinâmica, né, Nevoeiro? Nossa, quer dizer, eu costumo dizer assim, você está na delegacia, ninguém entra lá para dizer que tem uma boa notícia, né? Não, dificilmente. Eu me lembro do dia que eu cheguei na delegacia aqui em Rio Claro, e tinha uma mulher, e falou assim, eu falei, está vazia, né? Falou, como é que eu estou vazia? Estou aqui na polícia e tal, né? Aí a mulher foi embora, a Adriana falou assim, quando você vier na delegacia, não pergunta para ninguém se está bem. Senão... Aqui o cara é réu, é vítima, né? Ninguém está bem aqui. Não tem história boa na delegacia. Mas é muito... A diferença de idade entre nós, até esse momento, Deus nos brindou com um filho, né? Eu tenho o Pedro, né? Sim. Eu até brinco assim, quando estou brincando, assim, escuta, os olhos deles parecem mais que o da mãe ou mais que o meu, né? Mas é muito divertida a nossa vida. E, Nevoeiro, o senhor comentou de uma parte do tempo em São Paulo, outra parte do tempo aqui. Hoje, por conta do trabalho da Adriana, também fica muito lá em São Paulo. Mas Rio Claro ainda é a minha base. A base, né? E como que é essa relação com Rio Claro? Para a gente começar também a entrar um pouco Rio Claro é o seguinte, veja bem, eu estou afastado da vida pública já há vários anos, né? E acompanhando o que está acontecendo na cidade, muitas vezes com bastante preocupação, né? Vendo que a cidade está num processo assim, de acomodação horrível, né? Quer dizer, sem crescimento econômico, sem uma boa notícia, né? Então, isso acompanha pela internet. Sim. E navego muito na internet. Ah, que legal. O senhor é da era digital. Na era digital. Vivo muito bem na internet, acompanhando, preocupado muitas vezes, né? Porque, afinal de contas, é uma cidade que merece ter uma perspectiva de futuro bastante razoável, né? Bom, acho que antes de entrarmos na vida política, só um parênteses, vamos falar do amor pelos vinhos, da paixão pelos vinhos, né? Que é bem conhecida. Nos conte um pouco como começou. Imagino que o senhor seja um conhecedor vasto sobre o assunto, né, Nevoeiro? O vinho é uma coisa interessante, né? Eu, primeiro, falar uma coisa. Sabe por que a gente brinda? Não. Porque nós temos 5 sentidos. O tato, a visão, o olfato, o paladar. Só faltava a audição, por isso você brinda para dizer que todos os sentidos que o homem tem, que dão sentido à vida, estão presentes quando você toma vinho. Essa nunca tinha ouvido. Eu não conhecia essa também, nunca tinha ouvido essa. E o vinho tem uma coisa assim que é fantástica. Eu não conheço ninguém que de força toma vinho. O vinho é sempre objeto de um brinde, né? Sim. E o vinho, às vezes, mesmo produtor, uma safra diferente, você sente um buquê diferente. E o vinho não é uma bebida, é um alimento. E eu curto muito, quer dizer, você combinar o vinho com prato, essa coisa toda, né? Embora eu não sou assim, não bebo vinho todo dia, bebo vinho lá 2, 3 vezes por semana, né? É diferente de quem bebe cerveja. E eu curto muito o vinho. Quer dizer, os vinhos tintos, os vinhos brancos, os espumantes, os champanhe, são coisas que realmente me faz bem. Entendeu? Um bom apreciador, né? E como vamos assim a restaurante, eu levo a garrafa de vinho, né? Então eu sempre pergunto assim, cobra a rolha, né? E tomo o vinho que eu gosto, né? E o bom vinho não é necessariamente o mais caro. O bom vinho é aquele que você toma e gosta, entendeu? Não importa o valor. Caro que eu já tomei e não gostei, né? Não tomaria mais, né? Mas, assim, é fantástico. O Brasil está começando a produzir excepcionais vinhos.
Quer dizer, é incrível, o Brasil, dentro de 10 anos, está ombreando com a Argentina, com a Espanha, a Argentina, o Chile, mesmo a Espanha, entendeu? Sim. Nós temos alguns clientes aqui, inclusive no jornal, que possuem nas lojas, né, que eles produzem vinhos. Tem algumas casas aqui em Rio Claro. Né, eu já cheguei, eu costumo fazer um caderno especial aqui que chamava Gastronomia. Eu cheguei a fazer algumas matérias também de harmonização de pratos com vinho. É bem interessante esse assunto, muito, né? Muito é muito legal, assim, a uva que harmoniza com um prato específico, com o fruto do mar, né? É bem legal, é bem diferente, né? O vinho bom ou ruim é uma ocorrência errática, ao acaso. Quer dizer, o único país que sabe fazer não excelente vinho, mas muito bom vinho, é os Estados Unidos. Porque o vinho depende da chuva, depende do sol, depende do calor, do frio, né? E, enfim, o americano não. Se choveu de menos, ele faz alguma coisa. E o vinho americano é sempre de muito bom nível. Entendi. E tem uma indicação de vinho que o senhor gostaria de deixar para quem está nos agora para o final nos do acompanhando? ano, né? Olha, tem um vinho aqui nacional muito bom que é produzido pelo Galvão Bueno. Chama sim. Bueno, né? Paralelo 31. Paralelo 31. Paralelo 31, um vinho nacional muito bom. Eu recomendo. Tá aí para É você. o meu vinho do dia a dia. Tá aí para você que às vezes quer um vinho diferente que não experimentou nas festas de final de ano. A indicação do Nevoeiro Júnior, então, Paralelo 31. Produzido pelo Galvão Galvão Bueno. Eu jamais imaginaria que o Galvão tem vinícola, o Galvão também é um... Não imaginava isso. O Galvão é um apreciador do vinho, sempre falou, sempre também deixou claro. Falando sobre vinho ainda, vamos lá. Eu estava com a Adriana e o Pedro, fomos assim, vários cantores de música sertaneja, no Costão do Santim, em Santa Catarina. E lá no restaurante, estava ali sentado, apareceu um senhor muito agradável de papo, né? E ele se identificou como dono da Videolar. A Videolar é uma empresa que tem 11 mil funcionários, né? Ele falou, mas o meu sonho era criar uma vinícola. Eu fui na França, contratei as pessoas competentes e montei a vinícola para produzir espumante. E me deu de presente um espumante chamado Gran Legado. Você quer assinar o rótulo aqui, na dedicatória? Aí um dia eu falei, também não vou agora, vou tomar, né? Tomei maravilhoso. Há pouco tempo, esse espumante nacional participou de uma competição às cegas, dentre Estados Unidos, América Central, América Latina, 800 participantes. Chegou em primeiro lugar. Olha que legal! É um espumante que você compra pela internet, custa R$30 a garrafa. Mas não deve nada para nenhum champanhe francês que eu já tomei. Entendeu? Que legal. Interessante. Repete o nome para a gente, por favor, Nevoeiro. Gran Legado. Gran Legado. Legal. Você compra na internet. Então tá aí, mais uma indicação. Mais uma dica do Nevoeiro. Vou experimentar. Agora para as festas de final de ano, né, JP? Bom, sempre bom. Vamos agora falar um pouquinho mais de vida política, mais a fundo. Pois não, estou suas ordens. Para a gente começar, 3 mandatos e para a gente destacar aqui 3 mandatos em décadas diferentes, vamos dizer assim, né? A primeira na década de 70 a 80, depois nos anos 90 e mais recentemente nos anos 2000 ali, quase chegando ao final dos anos ali, perto de 2010, né? 2004 a 2008. Muita diferença, Nevoeiro, de como administrar a cidade, da evolução de Rio Claro nesses aí quase 30, 40 anos que o senhor viveu na política aqui de Rio Claro ativamente. Olha, Rio Claro é uma cidade em que você tem um povo extremamente exigente, hoje menos exigente. E, digamos assim, de um bom nível educacional. O Rio Clarense não perde bobagem. Ele reivindica coisas que são sérias, sempre foi isso, desde o primeiro, segundo, terceiro mandato. E eu aprendi com o senhor Hermano Giovanni que era fundamental você dar audiência pública no primeiro mandato. Ou seja, você recebia individualmente as pessoas, as ouvia e, consequentemente, ele dizia assim, se mais de 3 pessoas gerarem uma demanda, é o caso de você pensar em resolver. E assim eu fiz, né? Nos 3 mandatos. E em cada um deles surgia uma demanda e a gente resolveu.
No primeiro foi por pavimentação. Nós fizemos o maior programa de pavimentação de Rio Claro, metade da cidade de Rio Claro foi asfaltada naquele mandato, né? No segundo mandato, houve uma necessidade, uma demanda por habitação. As pessoas que tinham dificuldade de casa, nós criamos um programa chamado Pé no Chão. Sim. Fizemos 1.207 casas, e que foi um programa extremamente fantástico. E no terceiro mandato, surgia a necessidade de emprego. Muita gente saía de Rio Claro, trabalhava fora. Nós fizemos 2 leis, o Proderc e o Prodem. E trouxemos para cá aquela fábrica da Whirlpool que estava lá no Ipiranga. São 6.500 funcionários que aqui estão. Eu acho que esse é o fator fundamental, porque você tem que ouvir a sociedade e ver qual a demanda. Por exemplo, eu vejo que nos últimos mandatos, aí não é nenhuma crítica, observação, só veio para cá supermercado. E os supermercados para cá vieram, fecharam os que eram genuinamente de Rio Claro. Substituíram praticamente. Os menores, exatamente. Né? Hoje, Rio Claro tem uma carência, mas uma carência gravíssima, de atrair novas empresas. E essas 2 leis que eu deixei, Proderc e Prodem, o Prodem você devolve parte do imposto que a empresa paga no momento que repercutir na arrecadação municipal. Foi assim que eu veio para cá. E o Proderc você dá outros incentivos. Então, hoje, esses dias eu fui para São Paulo e o motorista foi guiando o carro. E aí eu falei assim, vou contar quantos carros, placa de Rio Claro, tem daqui até Campinas. Ele vai pela Anhanguera. Eu contei 54 placas de carro de Rio Claro, valor pequeno, sim, carro Volkswagen e tal, né? Carros populares. Exatamente, assim. Ou seja, o indivíduo está saindo daqui para vender sua força de trabalho fora. Isso não é razoável. Porque ele não tem oportunidade aqui. Porque não tem oportunidade aqui. Então, por que ele vai lá fora? Porque não tem aqui. 30% dos empregados de Santa Gertrude, nas cerâmicas, são de Rio Claro. Sim. Então, o trabalho dele aqui, lá, gera impostos para Santa Gertrudes. E ele só traz o seu trabalho, fruto do seu trabalho para Rio Claro. Então, Rio Claro precisa urgentemente criar um novo distrito industrial. Na margem da estrada Rio Claro de Piracicaba, digamos assim, do Clube de Campo para frente, pegar lá uns 700, 800 alqueires, isso não custa nada. É apenas uma lei de diretrizes, dizendo aqui só pode instalar a indústria. Levar um ponto de gás, um ponto de esgoto, um ponto de água e um ponto de energia. E aí, mapear quem são os proprietários e começar a trazer indústria. Veja bem, uma cidade que está, a localização que tem, a margem da Washington Luiz, tem energia elétrica mais confiável do Brasil. E uma das primeiras também, né? Uma das primeira cidade a ter, mas a energia elétrica hoje aqui é a mais confiável. Se der um apagão no Brasil, o último lugar que apaga é o Distrito Industrial. Uma cidade que tem Senai, para qualificar a mão de obra. Qualificação. À beira da Washington Luiz, a poucos quilômetros você tem a Bandeirantes. Quer dizer, não tem razão de ter tanta gente desempregada. E, Nevoeiro, a gente vê, o senhor citou Santa Gertrudes, temos Itirapina ali, né? A Honda, outras cidades próximas, inclusive Araras, própria Piracicaba, que se desenvolveu muito nos últimos anos. Não, você pega Rio Claro. O que falta para Rio Claro entrar no mapa dessas empresas? Rio Claro falta ter uma política voltada para isso. Por exemplo, sabe como é que funcionava na minha época? Eu tinha uma pessoa que lia o Estadão, Gazeta Mercantil. Falei, veja as empresas que estão saindo, quer sair de São Paulo, então me dá. E atrás. E atrás. Quer dizer, você não pode administrar a cidade, digamos assim, de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Né? Acho que esse é o ponto fundamental. É uma tristeza. Eu fui no enterro do Guna hoje e fui pela Rua 5. Eu contei 56 placas de vendas e alugas. A gente tem visto bastante mesmo aqui. Isso significa que o indivíduo quer vender ou quer alugar, ele está desanimado. Sim. E Rio Claro não merece isso. Rio Claro teve, no meu segundo mandato, Rio Claro foi escolhido como município que tinha o melhor programa de industrialização do Brasil.
nunca deixou de estar, nos meus 3 mandatos, entre os 10 municípios. Hoje, Rio Claro não está nem entre os 100 municípios brasileiros. Esse dia eu vi assim que aquela cerveja Stella Artois. Vai se instalar? Não. A Estrela Galícia. A Estrela Galícia. Em Araraquara, 2 bilhões de próximo investimento. daqui, né? Meu Deus, Araraquara é uma cidade agrícola. Sim. Agrícola. Pô, Piracicaba recentemente também anunciou, o governo do estado anunciou um programa de investimento em empregos, né? E industrialização em Piracicaba. Se eu sou prefeito, saiu a notícia de Araraquara, mas eu vou para a Espanha no dia seguinte. Sabe por quê? Você tem uma lei prudente, você devolve parte do imposto. Olha, o senhor vai investir 2 bilhões no meu município, vou devolver 1 bilhão para o senhor no momento que o imposto repercutir. Aqui teve a escola, tem a mão de obra qualificada, a localização. Quer dizer, você precisa brigar mais do que macaco por banana para ter as coisas, entendeu? Você não pode simplesmente... A UIPO veio para cá, estava anunciado para ir para uma cidade de Minas Gerais. Sim. Bom, fui lá, briguei, ela veio para cá, entendeu? Então, eu acho que me parece que esse vigor que tem que ter. E Rio Claro não é uma cidade pobre. Não. O município arrecada R$1 bilhão. Rio Claro tem um poder aquisitivo alto, né? Poder aquisitivo razoável, alto. A gente percebe mesmo na população, né? Uma concentração de renda que muitas cidades do mesmo porte não têm. Mas se você olhando continuar nesse a percepção que a gente decadência, o Rio Claro não está nem entre os 50 municípios que tem o melhor programa de industrialização. Quer dizer, o shopping center, estava fechada essa fábrica. Eu fui no Rio, conversei, está aí funcionando. O que não dá mais, o que eu percebo, e não é nenhuma crítica ao prefeito, que é meu amigo, né? Mas, assim, é muito... você paga imposto para receber um benefício. Quer dizer, o município de Rio Claro tinha um funcionário para cada 150 habitantes, quando eu fui prefeito a primeira vez. Hoje tem um funcionário para cada 25. Então, a máquina você inflada, paga imposto para ter uma contrapartida de serviço. Não, hoje isso não está acontecendo. Quer dizer, é preciso corrigir isso aí. Ou faz a cidade crescer ou diminui o quadro. Pô. Quer dizer, não é justo esse tipo de coisa que está acontecendo. Não é nenhuma crítica, é apenas uma observação que eu entendo que... ele é meu amigo, inclusive, pessoal. Sim. Né? Mas ele precisava dar um toque mais generoso para a cidade crescer. E o senhor acha que hoje esse é o principal problema de Rio Claro? Eu acho que o principal problema de Rio Claro... Veja bem, eu tenho o mau hábito de andar 6 quilômetros toda noite, né? E ando ali no meu bairro. Sim. Que tem de lâmpada apagada há mais de 90 dias. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Então, o Rio Claro precisa ser administrado. Não tem como. Quer dizer, se você não dá audiência pública, você não sabe o que a cidade precisa. Porque o cara senta na sua presença, isolado, sozinho na sua presença, e abre a caixa de ferramenta, como se diz. Sim. Entende? Porque quem não gosta de ter contato público não deve se meter na vida pública. Exatamente. Eu acho que ele é um bom homem, mas precisa reformular algumas coisas, porque Rio Claro está descendo a ribanceira. Essa é a minha opinião. Vamos falar sobre as polêmicas do nevoeiro. Pois não. Polêmicas. Já que o senhor citou a construção do conjunto Pé no Chão, né, que ficou muito famoso aqui na cidade, sim. O senhor foi acusado de invadir a área da FEENA quando construiu. Pois é, mas... Eu gostaria que o senhor fizesse uma observação sobre isso. O que o senhor acha dessa acusação? Essa acusação é leviana. Vou explicar para você por favor. Se isso fosse verdade, tendo o Horto Florestal tombado pela Condefat, eu estaria sendo processado. Aquela área era a área do tiro de guerra, usado para fazer stand de tiro. Absolutamente. Tanto que não aconteceu nada. Nós estamos aqui para falar sobre as polêmicas e para o senhor esclarecê-las, por favor. Essa é uma delas. Então, essa é uma delas. E o que o senhor pensa sobre esses programas habitacionais? Eles precisam ser feitos, fomentados mais, precisa de mais habitação aqui na cidade de Rio Claro? O que o senhor pensa disso? Rio Claro tem que restaurar o programa Pé no Chão. Você já entrou nessas casas de programa habitacional? Eu não sei se eu posso falar, mas você der um peito e explode a casa.
É muito pequena. O senhor pode falar o que o senhor quiser aqui, Nevoeiro. Tá liberado. É muito pequeno. Quer dizer, o programa Pé no Chão, digamos assim, se você resolve o terreno e você... Eu vou dar um exemplo. Falta 5 mil casas em Rio Claro. Se você somar um tem 10% de uma casa, outro 5, outro 15, outro 20, você vai chegar a 2.500 casas. Então, você tem que criar condições para que o indivíduo possa construir. O que você faz? Pega o terreno, coloca água, esgoto, iluminação. E dá o terreno para o cara. Foi assim que nós fizemos 1.200 e poucas casas em 2 anos. Vai no São Miguel hoje. Você dá condições para a população poder construir a sua casa. Dela. Porque, eu vou explicar para você, a minha formação, eu sou sociólogo, você sabia, né? Sim. Quer dizer, a casa de pobre, ele faz a casa de trás para frente, faz no fundo e vem para frente. Só o rico, milionário, que faz a casa com decoração e tal. O classe média faz a casa, não põe lustre e tal, vai terminando pouco. Ao pobre, se você der condições dele ter tijolo, ter telha, quer dizer, isso é muito barato. Quer dizer, ele dando o terreno, ele compra o material, se vira, sim, e você reduz esse déficit pela metade. Uma casa digna, terreno pelo menos de 8 por 20. Quer dizer, como é que o cara com 8 por 20 é um terreno que, considerável, razoável para ele poder viver, fazer ampliação. Vai nos programas Pé no Chão, as casas todas foram ampliadas. Eu não pegaria, eu fui há pouco tempo aqui num bairro, aqui na Zona Sul, né? Eu fiquei impressionado, um monte de casas, todo mundo morando juntos. As condições subhumanas que as pessoas vivem, entendeu? Eu me marcou muito no meu segundo mandato, que eu disputei a eleição, e eu estava com a Metic pedindo voto numa empreta, e numa casa. Aí uma mulher criticou para a que era só um cômodo, né? E aí a mulher estava com a Metic, não nem sabia onde pôr a cara. Ela falou assim, para mim me relacionar com meu filho, eu tenho que ficar fora de casa e me postar como uma cadela. Se eu fizesse isso porque eu quero, é uma coisa, mas fazer porque sou obrigado é desagradável. Eu não sabia onde pôr a cara quando saí de lá. Entendeu? Então, você tem que dar condições, dignidade, uma casa com dignidade. É assim que eu penso. E sobre a privatização do esgoto? Que, olha, inclusive, é um assunto que voltou, né? Agora se fala da privatização da água, a questão do DAI, que hoje ele né? O DAI tem essa questão de parceria. Graças à PPP do DAI, do esgoto, sim, Rio Claro tem uma tarifa de água menor que Piracicaba, menor que São Gertrudes, menor que a Sabesp, porque o serviço de água ficava com 40% para o esgoto e 60% para a água. Foi o do Otimari, uma manobra absurda, que reduziu a participação do DAI de 60% para 50% e aumentou do parceiro de 40% para 50%. Isso comprometeu a sobrevivência do DAI, que ficou ele perdeu miseravelmente 20% da sua receita. Mas hoje o Rio Claro tem 100% de esgoto tratado. O que não se explora é isso. Você tem empresas hoje que precisam da ISO 14000, que é a ISO ambiental. Eu não vi a prefeitura fazer um esforço nessa direção. Graças a ter 100% do esgoto tratado, aquelas empresas que têm seus produtos voltados ao mercado europeu, principalmente, que precisam da ISO 14000, estariam se instalando aqui. A ISO, quer dizer, hoje você poderia, em Araraquara, tentar trazer aquela empresa para cá, dizer que aqui tem 100% do esgoto tratado. É um argumento de venda, entende? Eu não fui competente para explicar que isso seria benéfico, não se mandou embora um funcionário da área de esgoto, do DAI, e hoje você percebe que o DAI, digamos assim, precisa fazer a terceira estação de tratamento de água. Sim. Porque tem duas, uma fui eu que fiz, que tem que fazer a terceira. Inclusive, esse projeto tinha uma área destinada que essa semana foi confirmado que não vai ser feito lá, que era uma área ali no Bela Vista, próximo da Unesp, né? E agora a prefeitura parece que está procurando outra área para isso. A prefeitura estão procurando outra área para fazer essa estação. Mas não é lá que tem que fazer na base no Ribeirão, no Rio Combataí, para aproveitar os 3 mananciais que nós temos. Sim. Fazer aqui
é mais ou menos como tomar sopa de garfo, não tem muito sentido. Trazer para dentro da cidade, né? O senhor privatizaria a água? Honestamente, não. Hoje, não. Porque você perderia o controle tarifário. Nós não perdemos o controle tarifário com o esgoto. Com o esgoto. Né? Eu não faria isso. Eu apenas reformularia algumas coisas que têm que ser reformuladas urgentemente. Quer dizer, para poder ter um serviço de água em condições. Né? A gente faz um paralelo com a cidade de Santa Gertrudes, onde a água e o esgoto são 100% privatizados, os dois, então, né? Mas lá é mais caro que aqui. Bem mais caro. Eu sou de lá. Lá Então, é bem mais caro. Você não pode privatizar a água, você perde o controle tarifário. E privatizar o esgoto hoje, se ainda fosse particular, o senhor privatizaria de novo? Faria, com certeza. Porque, veja bem, ou eu faria, ou tinha que pagar uma multa diária, função do acordo que o Cláudio Mauro fez com o Ministério Público. Cerca de R$10 mil por dia, uma coisa assim. É um absurdo. Certo. E não houve prejuízo, isso que eu digo. Sim. É que esse assunto é muito polêmico. Bastante. Né? E está em alta de novo por Sim, conta voltou. dessas questões do DAI, da mudança da parceria, da PPP, até hoje. Agora, talvez, eu acho que o assunto mais polêmico que nós poderíamos tratar aqui. Pois não. Eu gostaria que o senhor comentasse, no segundo mandato do senhor, né, o senhor acabou governando preso. Eu gostaria que o senhor contasse o que aconteceu, quais foram as acusações, por favor, Nevoeiro. Pois não. Muita gente não sabe, né? Eu Não, gostaria não. de reforçar, gostaria de relembrar. As pessoas sabem, Muita gente também que acompanha a política não recorda, não sabe também. Eu era diretor de uma empresa em São Paulo, chamada Perticamp S.A. Embalagem. E essa empresa emitiu duplicatas, eu não estava no Brasil. Eu estava viajando no Cametico, 55 dias. Emitiu duplicatas e levou à rede bancária. E essas duplicatas não foram confirmadas. Para você ter uma ideia, a injustiça contra mim foi de tal natureza que não é que eu fui absolvido, eu fui inocentado pela mais alta corte desse país, que é o Supremo. Quer dizer, eu não devia nada daquilo. Quer dizer, houveram as duplicatas emitidas. Os meus sócios emitiram, não eu. Eu fui inocentado no Supremo. Como você é inocentado, não é por falta de prova. Você não deve nada sobre aquilo. Sim. E paguei caro, fiquei 1 ano e meio preso. Chamou muita atenção, né? O senhor era prefeito, né? Exatamente. E administrei do batalhão da Polícia Militar. E, curiosamente, naquele mandato, o Carlos foi escolhido como o melhor município para receber investimento. Olha! E Nevoeiro, como que foi administrar nesse tempo, né? A gente sabe de todas as condições, que com certeza isso afetou, né, na administração. E como que foi ter administrado, acho que talvez um dos poucos políticos no Brasil... Eu acho que não tem outro, só eu. Ou o único, talvez, que conseguiu ao mesmo tempo estar na prisão e administrando uma cidade, qualquer tipo de coisa pública. Veja bem, eu tinha um time de excepcional qualidade, dentre os quais o Gunaqueira era meu secretário. Sim. A rigor, digamos assim, eu tinha um sistema de me comunicar com os secretários através de memorando. Sentava memorando, fazia, não tinha máquina de escrever, até porque eu não usava aquela época. E eu procurava receber os jornais. Eu recebia os jornais locais e nacionais. Lia os jornais e eu tinha uma facilidade, tinha um telefone. Por esse telefone eu conversava com as pessoas com quem eu queria conversar, né? E ao mesmo tempo tomava as providências. A rigor, o prefeito precisa delegar. Mas delegar a quem é competente. Porque burro não resolve nada, entendeu? Idiota, melhor você não ter. E ter menos assessores, entendeu? Pouca gente, mas competente. Quer dizer, eu delegava essas pessoas e funcionou bem. Quer dizer, várias indústrias nós trouxemos naquela época, e era curioso, algumas indústrias, eu me lembro que para cá vieram, o cara queria me conhecer. Eu vou dar um exemplo para você. O Asilo Blocchini, houvera decretado intervenção numa empresa de ônibus local. Né? E aí, deu aquele rolo, aquela confusão toda e tal, e em seguida, eu estou vindo um dia, não estava preso ainda, vindo com o carro, caiu o para-choque do ônibus. Né? E ficou uma coisa assim, não podia voltar e tal. Né? Aí eu fiquei preso. Falei, pô, tem que tirar esses ônibus daqui de qualquer maneira. Aí eu peguei e liguei para o dono da Gol, né? Constantino. Só me desceu com um jato aqui,
foi me visitar lá. Ele falou assim, prefeito, vai, troca o ônibus, aí, de repente, o senhor aumenta a passagem, me dá bronca e tal. Eu falei, não, eu dou a passagem que o senhor quiser. O senhor vai pedir um preço absurdo, ninguém vai tomar seu ônibus. Haverá um momento que o mercado faz o preço. Ele falou, depois da manhã os ônibus estão aí. Essa aviação que está aí começou com ele. Começou assim. Uma conversa. Tá circulando até hoje. Recebia a pessoa no batalhão. Sim. Entendeu? Conversava claramente. E como que era? Só para as pessoas entenderem um pouco melhor. O ambiente? Como que era o ambiente? Porque o senhor tinha que conversar com muita gente, tinha que receber as pessoas. Era uma sala, digamos assim, eu dormia no chão, o chão ficava atrás do sofá. Tinha um sofá e tinha uma mesa que eu trabalhava o telefone. Né? Tinha o banheiro, basicamente isso aí. Não, só para as pessoas entenderem. Não, é interessante, por exemplo, assim, o café me era fornecido lá pelo... E era uma funcionária, que era funcionária da prefeitura. Né? Ficou muito minha amiga, era muito maltratada pelo marido e tal, né? Mas ficou minha amiga do peito, sabe? Acho que esclarecido esse Muito esse bem ponto, esclarecido, né? Acho que A gente agradece, né, Nevoeiro, por você imagino. falar sobre esse assunto com a gente aqui, que é um assunto polêmico, né? Bom. Muita gente já ouviu falar desse assunto, mas pouca gente tem Pouca gente esse tem o conhecimento. conhecimento Eu acho que isso esse espaço aqui vale para a gente poder contar como claro. aconteceu, né, JP? Falar para as pessoas, esclarecer, porque muita gente é nova, muita gente que ouve a gente é nova, né? Assim, que eu comecei a namorar a Adriana porque ela era minha que vigiava a mim. Existe essa conversa. Existe, né? Mas nunca teve isso. E inclusive, o Nevoeiro contou aqui a história da Adriana, é muito mais legal que essa. Muito mais legal, né? É muito mais legal. E Nevoeiro, durante esse assunto, o senhor comentou da questão de ter pessoas boas e competentes trabalhando na administração pública. E a gente percebe que nos mandatos do senhor sempre teve a família próxima, né? Os vices. Durante uma época foi o seu cunhado, Aldo Demarque, a sua irmã, a Candinha. Como que é? Hoje isso é uma coisa que muitas vezes é mal vista, as pessoas criticam, tá dando cargo para a família, tá dando o famoso boquinha, né? Conhecidos, familiares. Para o senhor, como que é ter trazido a família para os governos e essa questão de ter confiança e pessoas boas ali para fazer o trabalho? Olha, eu não trouxe a família, eu trouxe a minha irmã para ser candidata junto comigo e o Aldo para ser candidato junto comigo. O Aldo foi um projeto, ele veio, falei, Aldo, se eu me eleger, em seguida, foi no período que eu estava meio preso. Né? No segundo mandato. O Aldo foi no segundo mandato. Né? Você disputa para deputado, e disputou em seguida e se elegeu. Quer dizer, o grande problema que você tem na vida, de um modo geral, você tem que ter condições de explicar às pessoas os seus gestos. E você ter condições de explicar seus gestos, você tem que ter presente o seguinte, fazer a coisa com convicção. Sem convicção, você não explica nada. Quer dizer, quando você tem convicção, você fala com desenvoltura todos os assuntos. É assim que eu vivo. Vamos falar um pouquinho sobre a política municipal? Pois não. Tem um sobrinho na Câmara, né? O Val. Como que o senhor observa o movimento da Câmara aqui, o trabalho da Câmara Municipal aqui em Rio Claro, Nevoeiro? Olha, eu vejo o seguinte, o estilo da Câmara e do prefeito são absolutamente diferentes do meu estilo. Né? Quer dizer, a Câmara, na verdade, tem atitudes que me causam uma certa espécie, né? Por exemplo, o Juninho pediu empréstimo de 75 milhões e a Câmara votou contra. Agora aprovou por unanimidade, né? Gustavo. Quer dizer, eu não tinha nada contra, deve ter suas razões para assim ter procedido, né? Mas você pegar um empréstimo para fazer asfalto, eu estou dizendo, eu fiz metade do asfalto de Rio Claro, sem tomar um centavo emprestado e cobrando do contribuinte. E o contribuinte fica muito contente. Então, eu percebo que a Câmara tem uma sintonia muito grande com o prefeito, por hora, né? Não sei se ela vai perdurar até o final do mandato. Se continua. Mas eu respeito a atitude que estão tomando. Nevoeiro, as questões que o senhor está trazendo aqui, de sugestões, né? O senhor mesmo falou que não são críticas com relação aos problemas que o Rio Claro enfrenta hoje.
Na sua visão, é uma coisa que vem de agora, vem de alguns mandatos já? Como que o senhor enxerga essa questão? Eu acho que, da hora que eu saí da prefeitura, do Otmar para cá... Em 2008, né? Só se fez política e pouca administração. Entendeu? Quer dizer, é a impressão que eu tenho, né? Por exemplo, assim, se fez muita política, enfim... você me aponta uma grande realização dos ex-prefeitos, depois de mim. Quer dizer, eu fiz... Foi 3 mandatos, mas fiz 3 centros sociais urbanos, fiz centro cultural, fiz bombeiro, asfaltei metade da cidade. Ainda hoje, mais da metade das casas construídas foi quando eu era prefeito. Trouxe as principais indústrias para Rio Claro. Me aponta uma grande obra, foi feita pelo Du, pelo Juninho, entendeu? Quer dizer, eu não sei, eu acho que o município arrecada bem, mas consome tudo que tem em custeio, entendeu? Quer dizer, você pega, por exemplo, assim, o corpo de bombeiro que eu trouxe, quer dizer, uma coisa... mas para trazer o corpo de bombeiro, vale a pena contar para você. Eu fiquei 24 horas dormindo dentro do corpo de bombeiro de São Paulo, que eu queria entender como é que era a vida do bombeiro, né? Sim. Tanto que eu sou bombeiro honorário, não sei se você sabia disso. Né? Não. Quer dizer... Então, fiquei lá, queria entender como é que era a vida, como é que funcionava. E o bombeiro de Rio Claro foi instalado. Quer dizer, sim, sem nenhum favor, sem nenhum empréstimo, foi construído. Você pega o Centro Cultural, estive lá esses dias, é lamentável, está deplorável. Entendeu? Quer dizer, as estruturas da prefeitura parece que estão, enfim, no meu entender, não cumprem a sua função. E tem... o Juninho falou, o Gustavo fala agora da questão das dívidas, a relação dívida-arrecadação, e que é difícil administrar a máquina pública em Rio Claro por conta dessa conta financeira que não bate. Isso aí é um discurso que vem sendo recorrente de quem está ali no poder. Por que isso, Nevoeiro? Vendo de fora. Eu estou dizendo para você o seguinte, no meu primeiro mandato, o Rio Claro tinha um funcionário para cada 150 habitantes. Sim. Hoje tem um para cada 25. Então, a arrecadação municipal é consumida basicamente no custeio. E nem o custeio está se cobrindo. Uhum. Você passa ruas com luz apagada. É uma lástima, entendeu? O Claro tem que racionalizar um pouco mais a administração. E, na sua visão, tem perspectiva de melhora próxima ou ainda precisa ser feita muita coisa? Olha, depende da vontade, né? O prefeito manda muito, né? Sempre costumo dizer. O prefeito ele é quase que um rei no município, né? Ele tem que, sei lá, bater na mesa e fazer as coisas acontecer. Porque não adianta você falar assim, olha, está devendo para o Instituto de Previdência. Você tem a Zona Sul de Rio Claro, onde está cheio de gente e falta tudo, né? Você tem que gerar receita, criar uma maneira de criar receita, enfim, e não gastar tudo em custeio, né? Eu vendi a folha de pagamento do município por 16 milhões. Não dei 1 centavo para o custeio do município. Foi tudo para investimento. Nevoeiro, o senhor acha que com a não reeleição do Aldo, estamos sem representantes na Alesp, né? Uhum. A cidade de Rio Claro teve um prejuízo? Com certeza. Isso eu não tenho a menor dúvida. Quer dizer, você vai ver o seguinte, quem um ditado diz assim, quem parte e reparte não fica a melhor parte, o é bobo não tem arte, né? Quer dizer, você não tem... Se o deputado mora em Rio Claro, ele tem um poder maior de reivindicação. Rio Claro perdeu muito. De graça. Deram 12 mil votos para a Janaína. Quer dizer, Rio Claro perdeu a possibilidade de ter um deputado que foi prestador de serviço do Rio Claro. Quanta coisa trouxe para cá? Poupa Tempo, trouxe o Bom Prato, asfaltamento, duplicação de Piracicaba, enfim, tantas coisas. E o Aldo trabalhava para a região inteira, né? Exatamente. Rio Claro perdeu e a região também. E ano que vem temos aí de novo eleições para deputado. O senhor já enxerga alguma possibilidade de Rio Claro voltar para esse cenário de Alesp, que possa ajudar? Ou o senhor acha que é difícil reverter esse movimento? Não, eu não vejo que seja. É muito longe ainda para dizer sim ou não.
Mas eu acho que, digamos assim, eu não sei, o Aldo é meu cunhado, sim, mas nós não conversamos sobre política, sobre esse aspecto, né? Eu acho que ele é um bom nome, e acho que Rio Claro se aprendeu a lição, provavelmente, e o Aldo perdeu aqui em Rio Claro. Fora de Rio Claro tem uma votação importantíssima. Expressiva, né? Inclusive, só para a gente trazer aqui, chegamos a fazer enquete nas nossas redes sociais com relação a isso, e muitas das pessoas afirmam que vão buscar votar em pessoas daqui de Rio Claro, não necessariamente no Aldo, mas em outros possíveis candidatos que vão surgir, porque sentem falta dessa representatividade de Rio Claro, né, perante o Estado, perante o governo federal. E, como o Nevoeiro está falando aqui, realmente isso é uma coisa que faz diferença, né, Nevoeiro? Uma coisa que eu vou dizer para você, assim, às vezes, eu peguei carona no carro do Aldo para São Paulo. Das 3 vezes que eu peguei, 4 vezes, desculpa, 3 vezes, estava levando pessoa doente. Aliás, um dia estava um menino junto, eu falei, será que esse menino vai chegar vivo, né? De Santa Gertrude. Levando o menino lá no hospital. Essas coisas, Rio Claro perdeu, obviamente, né? E Nevoeiro na política? Olha, veja bem, eu tenho uma boa saúde, tenho 75 anos, completei dia 14 agora, né? Cognitivamente me considero uma pessoa boa. Quer dizer, não é o meu projeto de vida, né? Não estou pensando em eleição, como também nunca pensei nas outras vezes, né? Estou vendo a expectativa aí, torcendo para que eu torça para que a cidade vá bem. Esse é o meu projeto principal. Apesar de não ser projeto, Nevoeiro, se 2024, né, teremos eleições municipais. Se alguém chega com a proposta, Nevoeiro, vamos voltar para a prefeitura, voltaria? Olha, é isso que eu estou dizendo, depende, você tem que discutir o aspecto do ponto de vista global, né? Como é que eu fico com a minha família? Como é que eu fico se eu tenho algum projeto que eu estou cuidando, como agora, eu estou cuidando de um projeto que está me interessando muito, né? E se eu não tiver, aí, obviamente, se eu tiver condições físicas, mentais para tal, quer dizer, eu vi o presidente dos Estados Unidos foi candidato com 78 anos, né? É verdade. Está lá. Está lá. Eu conheço o Rio Claro, amo essa cidade, ela foi muito solidária nos momentos difíceis e quero tudo de bem por ela. Vamos falar, então, para finalizar nossa entrevista, né, JP? Sobre política nacional. Pois não. E esse embate aí, Lula versus Bolsonaro, o que o senhor está achando? Olha, o que me impressiona é o seguinte, eu estava em São Paulo no dia 7 de setembro, eu subi a Angélica, onde eu moro, peguei a Avenida Paulista, eu confesso que com 74 anos na época, eu nunca vi tanta gente na frente do MASP como tinha. E na volta, eu encontrei uma perua parada, dessa que leva estudante para a escola, né? Com placa da cidade aqui perto de Ribeirão Preto, né? E vi um trabalhador com uma bandeira brasileira nas costas, né? Falei, o senhor é de onde? Eu sou dessa cidade, vim aqui prestigiar o Bolsonaro. Pode ver aquela manifestação que teve, pouquíssimas pessoas, né? O Bolsonaro, se falasse um pouco menos, eu acho que ele ganhava muito mais, entendeu? Acho que ele se desgasta muito com coisas assim que não precisaria estar desgastando. Agora, eu não quero o meu país virar uma Argentina, virar uma Cuba, virar uma Venezuela. Eu conheci a Venezuela nos áureos tempos e tenho visto agora a miséria que esse povo está vivendo. O PT é um um partido socialista. Ele quer, no fundo, implantar o socialismo. E o socialismo passa primeiro por empobrecer, miserabilizar a sociedade, para depois criar alguma coisa. Eu não gostaria de ver como a Argentina que eu conheci há 50 anos atrás, hoje está vivendo uma situação quase de miséria, né? A Rua Florida, que todo mundo ia, está fechada, né? Eu não acredito no projeto do PT. E mais, você votar no Lula é um ladrão, pô. O cara roubou 3 trilhões de reais, quebrou a Petrobras, quebrou todos os órgãos públicos, né? Eu não entendo como é que ele pode ter tanto prestígio
tanto voto como esse instituto tem dado a ele. Ao mesmo tempo, acho que o Bolsonaro melhor faria se não fizesse tanta besteira como ele tem feito, entende? E, Nevoeiro, fora os dois, né? A gente vê hoje uma questão muito polarizada entre direita e esquerda, e aí a gente tem Lula e Bolsonaro como as figuras, cada um para o seu lado, que talvez melhor representem essa polarização. Mas nós temos outros nomes surgindo aí, o próprio Sérgio Moro, o Ciro Gomes, mais para o lado da esquerda, o atual governador de São Paulo, João Dória, enfim, outros nomes, a Simone Tebet, do MDB, que agora também já anunciou pré-candidatura, outros nomes vão surgindo aí para essa corrida, apesar das pesquisas continuarem mostrando uma divisão mais clara dos votos entre o Lula e o Bolsonaro, com o Lula, na maioria das pesquisas divulgadas, à frente, né, por enquanto, e os outros, aquelas porcentagens bem menores. O senhor vê alguém vindo de fora, a tal da terceira via, com alguma chance para 2022, ou acredita que seja... Não acredito. A disputa será entre Lula e Bolsonaro. Quer dizer, se as pesquisas estão certas, misericórdia, o país... Eu confesso que nos meus negócios a gente tem alguns projetos de investimento importante. Eu não vou fazer, enquanto não ver esse quadro mais claramente. Porque eu não sei se entendeu. Você votar no Lula é um ladrão, pô. Quebrou a Petrobras, quebrou os fundos de pensão. Quer dizer, eles roubaram tanto, que eles acharam que depois deles não ia sobrar mais nada. Quer dizer, são ladrões. Por exemplo, eu tenho gosto muito do Geraldo Alckmin. O que ele falou do Lula, e agora se aliar ao Lula... Essa era uma das perguntas. Era uma das perguntas. Como que o senhor vê essa parceria entre Lula e Alckmin? Na vida, você tem que ser coerente. Na vida pública, mais ainda. Fale de todo mundo, menos da mulher de César. Né? Quer dizer, ou seja, tem sentido. Pô. Eu peguei, mandei no Facebook, aí na minha lista de pessoas, né, o que o Geraldo Alckmin falou. Como é que ele olha na cara da mulher dele? Né? Tem sentido. E o Lula não é um inocente, o Lula é um ladrão. É um ladrão. Apenas anularam a sentença e outra não pôde ser proferida porque ele está velho. Mas ladrão ele está aí as empresas que roubou. Né? E só para a gente pincelar, hoje, vamos esquecer o resultado de pesquisas. Todos os candidatos, esses pré-candidatos que estão aparecendo, ou até alguém de fora que não se manifestou ainda com relação à pré-candidatura. Se estiverem todos empatados e o voto do Nevoeiro tivesse que desempatar, quem seria o presidente do Brasil hoje? Na terceira via? Qual que pode ser o Bolsonaro? Não, eu votaria no Bolsonaro, com certeza. Todos empatados ainda seria o Bolsonaro. Não, porque veja bem, o Bolsonaro não é ladrão. Quer dizer, você não ouve falar de ato de corrupção desse governo. Você ouve falar que ele fala demais, fala muita bobagem, fala que a urna é viciada. Quer dizer, eu não entendo se eu falo assim, será que isso é bom? Né? Então, essas pesquisas também eu não sei. Eu vi o que aconteceu lá em São Paulo e vejo as pesquisas dizendo coisa desse tipo, entendeu? Mas o senhor não acredita que esses discursos que o Bolsonaro tem, muitas vezes, de inflamar o ódio, não incitam mais ainda a violência do nosso país? Mas é que eu estou falando. O Bolsonaro, se não falasse nada, estava eleito. Entendeu? Mas ele fala muito. Enfim, sai assim, sem máscara, fala que a cloroquina funciona. Quer dizer, não falar coisa que não... Precisaria de uma boa assessoria, né? Eu tenho a impressão que ele não consegue, entendeu? Tem um time de primeira, aquele Tarcísio de Freitas, bruta ministro, entendeu? Deve ser candidato ao governo de São Paulo. Sim. Esse cara é ponta firme. E para o governo de São Paulo, Nevoeiro? Olha, o governo de São Paulo, eu, sinceramente, eu tenho, digamos assim, eu votaria no Alckmin, antes de fazer isso, né? Não vou votar no João Dória, né? O João Dória, ele é mais falso que uma nota de R$3, né? Quer dizer, o cara que não... Ingrato. Na política, a ingratidão é uma coisa terrível, né? Eu queria votar no Geraldo Alckmin, né?
Se ele for... Na verdade, ainda está aberta a possibilidade. Não, né? acho que não, viu? Pelo que eu vi, foi feita uma aliança com o Antônio Carlos Magalhães na Bahia, né? Então, em troca disso, ele não será candidato. Ao governo de São Paulo, o senhor diz? Não. Sim. Uma última pergunta que eu acho que, para finalizar essa questão da política, o senhor acredita que as redes sociais, o senhor comentou, né, que é assíduo à internet, gosta da internet, o senhor acredita que as redes sociais, elas têm grande influência no cenário político, tanto no municipal quanto no nacional? Eu acredito firmemente nisso. Eu acho que, quer dizer, o mundo atual, ele é internetado, como fala, né? Então, eu acredito, sim. Quer dizer, muitas vezes vou buscar uma notícia assim, mais importante, porque eu vi nas redes sociais. Eu acho que tem, sim, uma influência muito importante. E ela dá esse caráter na política também, né? Porque o que a gente nós conversávamos antes, eu achei muito interessante isso que o senhor disse de receber as pessoas e ouvir o que elas precisam, né? Que o senhor disse que fazia isso desde sempre, né? Desde o primeiro mandato. A rede social é uma ferramenta e hoje mais, a rede né? social é isso, né? A gente faz isso aqui no jornal, a gente ouve as pessoas através das redes sociais. E ouvir não é coletivamente, individualmente. Eu começava às 8 horas da manhã, terminava às 11 horas da noite. Quer dizer, o cara abria a caixa de ferramentas e ele via o que estava acontecendo. Sim. Vale a pena até contar um episódio. Claro, uma audiência pública. Eram umas 2 horas da tarde. O cidadão chegou, primeiro mandato. Falou assim: prefeito, a minha mulher estava grávida, tinha um parto complicado, eu internei como particular na Santa Casa, né? E eu sou caixa do banco tal, e eu peguei o dinheiro do caixa e paguei, né? Eu tenho que repor esse dinheiro até às 5 horas da tarde, né? Senão, vai para a polícia. Eu falei: rapaz, quanto é que é? Seria dinheiro de hoje, uns 40 mil reais. Aí eu falei: pô, eu não tenho esse dinheiro aqui. Eu não tinha mesmo, né? Aí eu falei: olha, o jeito é o seguinte, eu tinha conta naquele banco, e eu falei, liguei para o gerente, o prefeito manda, ela precisava 40 mil reais hoje. Eu posso assinar uma nota promissória, fazer um financiamento em 80 meses, né? E a minha mãe é avalista. Parei a audiência pública, fui na casa da minha mãe, fui lá no banco, entreguei a nota promissória para o cara e fui com um cheque de 40 mil reais no caixa daquele cara. Entreguei como se ele estivesse me dando 40 mil em dinheiro. Veio um carnê desse tamanho assim, entreguei para o cara, esse cara pagou rigorosamente em dia todas as prestações. Terminou a vida como diretor daquele banco. Olha que legal! Quer dizer, essa é uma experiência impagável, né? Quer dizer, uma coisa gostosa para a burra, né? Por exemplo, uma audiência pública, né? Hoje nem sei se podia fazer isso. Chega uma mulher e fala assim: prefeito, eu preciso comprar um terreno, quero fazer minha casa. Mas se eu pagar aluguel, continuar pagando aluguel, eu não tenho dinheiro para fazer a casa. Mas tem um terreno perto da minha casa que é da prefeitura, né? E o senhor me deixa construir lá até fazer a minha casa, né? Obviamente, uma dor de cabeça que eu estava. Falei assim: minha senhora, faz o seguinte, vai lá no terreno, olha para cima e fala assim: Deus, eu posso construir minha casa aqui? Se Deus não falar nada, que ele concordou, a senhora constrói. Agora, que eu vou tirar a senhora de lá, não tem a menor dúvida, né? O prazo, a senhora fez. Pois a mulher fez a casa, desmanchou a casa que ela tinha feito num cômodo, né? No terreno. Então, essas experiências que eu tive são impagáveis, né? Quer dizer, não está no manual de coisa nenhuma, né? Mas foi divertido. E várias coisas desse tipo assim. É só através da vivência, da vida pública, né? Ser um facilitador, né, Nevoeiro? Exato. A prefeitura está aí para facilitar, não complicar a vida das pessoas. Perfeito. Bom, eu acho que é isso. Acho que é isso. Mais do que esclarecido algumas coisas aqui que com certeza eram dúvidas da população. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Não. Satisfeito, desejar a todos ter um próximo ano repleto de alegria, felicidade e, sobretudo, uma congregação com todas as pessoas, num ano que eu espero seja bom para todos nós. Obrigado. Esperamos, né, que 2022 seja melhor, né, JP? Com certeza, foi um prazer recebê-lo aqui, Nevoeiro. Prazer foi todo meu. Muito obrigado, Nevoeiro.
realmente por se dispor a estar aqui, a falar, a esclarecer. E acho que foi um papo que ficou bom para todo lado. Né? Para mim foi ótimo. Tá ótimo. E a gente agradece a você que acompanhou essa conversa até aqui. Hoje o convidado foi Nevoeiro Júnior, ex-prefeito de Rio Claro. E semana que vem, na segunda-feira, também traremos outro convidado de peso aqui no Chega Junto. Obrigado mais uma vez, Laura. Até semana que vem aqui no Chega Junto. Muito obrigada, JP, e até a próxima. Tchau, pessoal.